começou a crescer e eu fui fazendo isso? O que você sentiu que estava dando certo? Que falou assim, comecei a escrever, aí teve isso aqui que começou essa aqui já gerou um burburinho, essa aqui também. O que foi? Não, as apostas, na verdade, eram o que mais gerava burburinho na época. Já começou com... Eu sempre faço apostas. A primeira lista de apostas minha foi 2008. Que foi onde eu coloquei Luan Santana, foi na segunda lista. Entendeu? Aí Luan Santana ainda antes do Meteoro da Paixão. Meteoro da Paixão recém-lançado. Apostas, aquele negócio de falar sobre os CDs, né? É. Aí eu fazia aposta, aí fazia o review de fim de ano, fazia o review do CD. Aí as gravadoras começaram a mandar CD. Começaram pra eu fazer. Foi? Eu recebia os DVDs pra escrever a respeito. E aí, em 2010, começou a rolar convite pra ir em gravação. E foi onde eu comecei, tipo assim, até isso, que eu não ganhava dinheiro nenhum. Eu comecei o blog em 2007. Até 2012 não ganhava dinheiro nenhum. E eu tava, assim, quando eu comecei o Blognejo, eu comecei a botar uns bannerzinhos. E sabe quanto que eu cobrava? R$50. Por de mês? cada bannerzinho. Ficava um mês, pra pular 30 dias. Eita. R$50. Isso aí era só pra manter. Pra falar, pra pagar o servidor. No máximo. Falava assim. E aí começou a rolar os convites de gravação de DVD. Aí eu começava a faltar de serviço. Aí comecei a faltar de serviço toda semana. E aí o trem foi fazendo isso aqui, ó. E eu falei... Mas e grana? Não, aí chegou... Você não conseguia ganhar grana. Aí a galera começou a pressionar. Os próprios profissionais do meio da música falaram, cara, você tem que ganhar dinheiro com esse blog. Eles mesmos falavam. Eu lembro, um dos que mais me incentivou nessa época foi o Diego Damasceno. Ainda na época ele ainda tinha um estúdio aqui em Tumbiara. Tava começando, recém-terminada a dupla Diego e Diliel. Ele começando a bombar com as composições. Eu fui lá no estúdio, lá fazer uma visita lá e tal, que é perto aqui. E ele começou a falar, e aí começou a vir um insight. E eu, cara, de R$50, eu passei a cobrar R$1.200 por mês. E Mas já foi esse boom? foi. E foi, cara. Tipo, e foi. Ou seja, era o que o povo tava esperando mesmo. Valia. Eu não enxergava o próprio valor do negócio. E aí foi onde começou. Aí o blog virou profissional. Você começou a vender esses banners, foi a primeira coisa. Aí virou espaço profissional de verdade. No blog, aí foi onde o quê? Eu diminuí o tom da crítica. Falei, não vou mais fazer críticas pesadas. Eu vou fazer a análise do DVD a forma mais neutra possível, do CD ou DVD. Lista de apostas, o mais neutro possível. Só que agora vai começar a vir publi editorial, banner, tudo. Lançamento de música. E aí foi onde eu tornei o blog mais comercial, abandonei o serviço, que aí foi onde eu falei, agora eu vou largar o serviço. Pedi uma licença para interesse temporário lá, licença para interesse particular, LIP na época. Fiquei 2 anos sem trabalhar para testar. Podia voltar. Aí quando acabou os 2 anos, eu não voltei. Aí eu pedi conta, pedi exoneração. E aí continuei. E qual foi assim, o negócio mais pesado que você até meio que se arrepende de crítica naquele começo ali? Cara, eu já fiz uma crítica, por exemplo. Teve uma época que eu fui comparar. Teve uma treta no Twitter entre o Pinóquio e o Dudu Borges na época. E eu era muito focado nessa batalha dos produtores. Eu sou muito fã do Dudu Borges até hoje, porque eu acho ele genial. E por ser um cara que não é só sertanejo, mas ele trouxe uma linguagem totalmente nova pro sertanejo. E eu, nessa época os dois eram... E o Pinóquio era o cara do sertanejo. Estourou o César Menotti Fabiano, estourou o Jorge Mateus. Mais raiz, né? Mais sertanejão. Sanfoneiro, tal. E no meio dos dois tinha... Tanto é que a minha primeira entrevista de peso foi com o Dudu Borges. Na mesma época eu gravei o Dudu Borges e o Ivan Miyazato. Naquela época ainda. 2010 foi essas entrevistas, 2009. E aí, quando eu publiquei nisso, o Pinóquio me ligou. Porque eu postei uma foto dos dois, assim, um X no meio, né? Dudu Mas você Pinóquio. criticou algum ou você foi só Falei que eles dos dois só. Existia existia uma treta que... E os dois tretaram no Twitter. Eles tretaram no Twitter. E aí eu fui comentar. Repercutia, mas um texto bem embasado. O Pinóquio me ligou, bravo. Você não pode usar minha foto, que não sei o que tem, que bababá. Isso gerou um desconforto. Porque eu sou fã do Dudu Borges, mas não quer dizer que eu não era fã do Pinóquio. Sim. Obviamente. Eu sou muito fã do Pinóquio até hoje. O Pinóquio é o maior sanfoneiro da história. Do sertanejo. Um dos maiores arranjadores. Mas na época não tava muito intensa essa guerra. E aí deu essa treta, eu fiquei um pouco assim. Tempos depois também, uma outra coisa que me incomodou... Mas você te incomodou porque ele te ligou e tal? Eu fiquei chateado que é aquela velha história. Eu amo sertanejo, mas eu não quero ser visto como um cara que tá trabalhando contra o sertanejo. Isso, Pelo contrário, eu quero que todos cresçam. Você fica chateado, né? Sim. Eu entendo, porque eu também... Até algumas questões que alguém fica bravo, fica chateado comigo e vem falar...
A gente também fica, porque a gente não quer ser contra o cara. Porque, querendo ou não, a gente é fã do cara, né, velho? Tanto é que eu nunca fiz crítica em nada, pessoal. Era sempre questão de trabalho só. Mas eu acho que uma das que eu mais me entristeço até hoje foi quando, por exemplo, tinha ocasião, por exemplo, teve uma ocasião de eu criticar muito pesado um disco do Luiz Cláudio Juliano, o último disco do Luiz Cláudio Juliano. Que agora que são tá daqui o de Luiz Cláudio, Uberlândia. né? O Luiz Cláudio é daqui de Uberlândia. Eu era fã do cara desde sempre. Mesma cidade pequena. Mesma cidade. E o Juliano é de São Paulo, mas, tipo, e eu peguei pesado na crítica. Tempos depois a dupla acabou, velho. Aí eu falei, será que teve alguma coisa a ver? Porque já não me vinha bem, sabe? Parece que a gente ficou. Eu fiquei com aquele sentimento que meio que serviu como uma pá de cal na dupla, sabe? E eu falei, nossa. Foi estopim. Que merda, eu falei. E até hoje, e hoje eu sou amigo pessoal do Luiz Cláudio, tanto é que ele vai participar da minha live. Até hoje a gente fala sobre isso. E ele fala, o Marcão pegou pesado comigo aquela vez, só que ficou uma coisa normal, natural. Mas eu me senti mal depois, cara. Porque, cara, você vê que você fez. O cara ficou triste. E eu não quero ver ninguém triste, cara. Marcão, é interessante você falar isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm um pensamento diferente, né, da gente que trabalha com isso e se expõe. E se expor não é fácil. E a gente expõe a nossa crítica, a nossa opinião, a nossa crítica, né, sobre o que a gente gosta. E, às vezes, as pessoas, elas acham que a gente é mal, ou que a gente não tem coração, ou que a gente não fica chateado, porque é o nosso trabalho, sacou? Mas a gente fica mal, velho. A gente fica chateado de, às vezes, colocar alguma coisa ali, de expor alguma coisa. Não é que a gente expõe porque a gente não tem coração e foda-se. A gente fica chateado, né, velho? Acho que você pode falar. Não, eu fiquei chateado nessa época, em outras ocasiões também. Teve, por exemplo, o episódio de eu anunciar o fim da dupla Hugo Pena e Gabriel. Porque eu recebi, foi o mesmo risco que você correu no Jorge Mateus, informações internas. Mas nessa época minha informação era realmente interna, da pessoa de dentro do escritório. E falaram que ia largar. E eu postei, não existia nenhuma confirmação. E nessa época a minha guerra a guerra velada, a guerra fria entre Marcão e Piunte era muito intensa. A gente se respeitava, mas tinha os fã-clubes. E ele tinha um fã-clube maior. Porque ele sempre foi mais galanzinho. Na época, as menininhas, Maria blogueirinha, entendeu? Tinha uma aqui em Uberlândia que era o cão, chupando manga. Então, toda oportunidade que ela tinha de tentar me rebater, porque ela era apaixonada no Piunte, e ela usava. Mano, ela botou o mundo contra mim nessa época que eu soltei essa notícia do Gupena e Gabriel. Saí como mentiroso e tal, por 2 semanas. 2 semanas depois, a dupla anunciou o fim. Aí é maravilhoso. Aí eu falei... Tira o peso. Graças a Deus... Ufa, ainda bem. Aí, tipo, e isso ficou ruim pra ela. Isso foi muito bom pra você. Sim, ué. Porque graças a Deus, de uma coisa hoje eu tenho orgulho, que eu posso dizer, nada que foi dito no blog Nejo nunca foi mentira. Tudo sempre foi verdade, tudo sempre foi pautado em total credibilidade, em fontes confiáveis. Nunca falei nada que não fosse 100% verdade. Então, assim, a fonte total confiável. E até o Piunte também. O Piunte também nunca falou uma mentira no blog dele. E isso sempre foi. A galera do meio, quando tinha um assunto, esperava o que o Marcão ia falar, o que o Piunte ia falar, pra confirmar se era verdade.